E aí, concursandos, meu nome é Helder Monteiro, sou professor de raciocínio lógico e de matemática e estou aqui para fazer a correção da prova da PRF que aconteceu agora, dia 9 de maio de 2021, no meio da pandemia doida, todo mundo correndo aí com álcool gel, desesperado, mas aconteceu a prova mesmo. Foram 6 questões aí da parte de matemática, e inclusive algumas questões que eu revisei tanto na minha live aqui no YouTube, por isso que eu falei, para você não perder, porque teve uma questão que usava conceitos que eu comentei na live, e também na live que eu gravei lá no cursinho onde eu trabalho, que é o IMP, na live do IMP Online. Falei do mesmo assunto lá de função do segundo grau. E caiu nesse concurso. As questões, não teve tanto assunto abordado assim, igual tá no edital, porque no edital tava lá com previsão de poder cair análise combinatória, conjunto, probabilidade, área, volume, sistemas lineares, a própria parte de equação do primeiro grau e a função também, função exponencial, função logarítmica, a parte de inicial, de estatística, média, moda, mediana, essas bagaças todas. Então, nada disso aí caiu. O que caiu mesmo foi a parte lá de função de segundo grau, de máximo e mínimo, mexendo ali também com um pedaço de porcentagem, mas coisa bem superficial também. E um pedaço de questão de progressão aritmética que também estava até de boas. Então não foi uma prova tão esquisita, igual a última prova da PRF, porque a última tinha aquela questão lá dos blocos, feita pelo pai do fogo lá, que muita gente veio aqui no meu YouTube para tentar entender a questão, que eu não tinha entendido em outros lugares, porque a questão é chata mesmo de resolver. E aí nessa não teve aquela maconha doida dos blocos lá, aquelas visões de cima e tudo mais não. Enfim, já deixa seu like aqui no vídeo para me ajudar na divulgação. Passa aí para a galera que fez o concurso da PRF, tá mais perdido aí do que tudo na prova. E como eu falo, o like é o termômetro aí para eu saber, se vocês estão curtindo aí o estilo de explicação e tudo mais. Se inscreve aí no canal também. Lembrando que aqui embaixo eu deixo os links para o Instagram, que eu boto algumas dicas lá. Inclusive botei no Instagram a dica de uma das coisas que caiu aí na prova, de máximo de função. E que mais? Tem um Telegram embaixo. E é isso, Bora para resolução. Então, começando aqui. Aí eu estou fazendo aqui na ordem da prova que eu vi. Então pode ser diferente da tua. Então fica atento com isso aí. Não fica bestando não. Foi modelado que o espalhamento de uma notícia de uma população é entendido como o percentual de indivíduos dessa população que recebe a notícia por unidade de tempo é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia, multiplicado pelo percentual de indivíduos da população que ainda não conhece a notícia até aquele instante. Então, bora entender o que ele falou até aqui. Então, ele disse aí que tem um espalhamento de notícia, e esse espalhamento de notícia, eu vou chamar aqui, vou colocar de outra cor, de Y. Então, Y é o espalhamento da notícia. Aí ele fala que esse espalhamento, que é entendido como percentual de indivíduos da população que recebe a notícia por unidade de tempo, é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos da população que já conhece a notícia. Então, diretamente proporcional ao percentual que já conhece a notícia. Essa galera que já conhece a notícia, eu vou chamar aqui de X, só para trabalhar com as letras que a gente normalmente usa. Quando ele diz que uma coisa é diretamente proporcional à outra, o que ele está querendo te dizer é que o Y, que é o espalhamento, é igual a esse X. Então, por enquanto, é isso que ele está falando. Daqui a pouco eu vou ler o resto para continuar a questão. Aí, só para você entender, diretamente proporcional é isso. Se o X aumenta aqui, aumenta diretamente proporcional ao Y. Se o X diminui, diminui proporcionalmente ao Y. Então, por isso que existe essa igualdade aqui. Continuando. Então, vai ser igual aos que já conhecem a notícia. Aí, olha o que ele fala daqui para frente. Multiplicado pelo percentual de indivíduos da população que ainda não conhecem a notícia até aquele instante. Então, se você não é maconheiro, tu já entende isso daqui. X é a quantidade de pessoas que conhecem a notícia, nessa notação aqui que eu estou usando.
Então, X conhecem a notícia. E qual que é o contrário do X? Ou tu conhece ou tu não conhece. Não tem como tu conhecer mais ou menos, né? Então, ou conhece ou não conhece. Ponto. O contrário do X é o complementar do X, ou seja, 100%, que é a mesma coisa de um inteiro, menos o X. Então, se você fizer 100% menos X, o que sobra, você tirando o X, que é os que já conhecem, 100% menos os que já conhecem, sobra quem não conhece. Então, em resumo, eu vou chamar de 1 menos X os que não conhecem a notícia. Aí, repetindo aí, que tu já não lembra mais nada do que eu li. Então, ele diz que isso aqui vai ser diretamente proporcional ao x, que é os que conhecem, multiplicado, ou seja, vezes os que não conhecem, que é 1 inteiro menos o x, né? O que completa o x. Beleza. Aí, como é um vídeo aí, você volta aí se ficar na dúvida para entender 100%. Lembrando que aqui o foco é explicar com calma, para você entender a questão. E se por um acaso tu não passou nesse concurso, tu não sair fazendo lambança nos próximos concursos que tu for fazer, tá? O foco é entender e não só dar o gabarito na doida, beleza? E o canal é meu, eu faço o que eu quiser e eu quero dar a explicação inteira. Então, bora lá. Continuando aqui. Aí ele fala, mais um detalhe que na verdade aqui para essa questão nem vai servir para nada. A constante K de proporcionalidade depende, entre outros fatores, do impacto da notícia da vida dos envolvidos e de propriedades dos meios de comunicação disponíveis. Beleza, aí tu já entra em desespero, fala, meu Deus, onde é que eu vou enfiar esse K? Aí ele fala, tendo como base as informações e considerando que para certa notícia K é igual a 1, então isso aqui não vai alterar nada na nossa questão. Porque se a constante é 1, como eu estou multiplicando as paradas aqui na minha expressão, multiplicar pela constante que é 1 não vai mudar absolutamente nada. Enfim, então não serve para nada essa informação aqui. Bora para o que interessa, né? Aí estão tendo como base, julga os itens. Primeira questão aqui, na ordem das que eu estou fazendo. Se em determinado instante, aí bora ler e entender, 30% da população já conhece a notícia. Aí qual que é a galera que já conhece? É o que eu chamei aqui de X. Então, X vai ser 30%. Ou seja, 30 por 100, né? Resumindo. Então, beleza, 30% já conhece a notícia. Então, nesse instante, o seu espalhamento, ó, espalhamento é o Y. Ele está dizendo que o espalhamento estaria num patamar superior a 20% de unidade de tempo. Aí pensa aqui comigo. Aqui eu tenho a galera que conhece a notícia e nesse pedacinho aqui a galera que não conhece a notícia. Vou colocar de outra cor aqui para ficar mais destacado. Então, X são os que conhecem, 1 menos X não conhece. Se 30% conhece, o que completa 30%? 70%. Então, 70% não conhece a notícia. Então, para resolver essa primeira questão, a única coisa que a gente vai ter que fazer é multiplicar essa bagaça aqui. Então, o Y, que é o espalhamento, vai ser 30% vezes 70%. Aí, com isso, ó, já vou até cortar aqui os dois zeros de cima com os dois zeros aqui de baixo. Aí vai sobrar aqui na parte de cima 3 vezes 7, que vai dar 21. E na parte de baixo sobrou 100. E 21 por 100 é 21%. E ele falou que o espalhamento, que é o Y, que a gente acabou de ver que é 21%, ele disse que seria superior a 20% de não sei o que lá. Tá certo essa primeira aqui. Então morreu a primeira. Lembrando que qualquer dúvida tu taca aí nos comentários. Então bora para a próxima. Ainda sobre o mesmo texto, vou só ressaltar as informações importantes aqui de novo. Então, o Y vai ser igual ao X, né, os que conhecem a notícia, vezes os que não conhecem a notícia, que é 1 inteiro menos os que já conhecem, menos o X. Então, até deixar aqui escrito, se você tiver em coma aí, já tiver esquecido tudo, tá aqui de novo. Então, isso aqui é o espalhamento da notícia. Aqui é a galera que conhece a notícia. E aqui é a galera que não conhece a notícia. Aí bora ver o que ele pediu nessa outra aqui. Se em determinado instante o espalhamento de uma notícia foi igual a 16. Então o espalhamento é o Y, 16%. Então já vou tacar aqui o 16%. Aí isso aqui vai ser igual aos que conhecem vezes os que não conhecem. Beleza. Aí ele fala, então, nesse instante, mais de 75% da população desconhece essa notícia. Isso aqui é o que a gente é para julgar. Então, beleza. A única informação que ele me deu é que o total ali, né, o Y, é 16%.
E eu não sei nada dessas outras informações aqui, porque ele não me deu nenhum valor. Então você pode brincar com alguns valores aqui, que quando você multiplica, dão 16. Bora pegar uns bem tranquilos mesmo. Por exemplo, você pegar o 2 e o 8. Ó, se você pegar 2 vezes 8, dá o 16. Beleza. Aí eu tenho duas situações aqui possíveis com esses valores aqui que eu estou escolhendo. Pode ser que os que conhecem a notícia sejam, né, de 20% e os que não conhecem de 80%, ou pode ser o contrário. Nada impede que você tenha, por exemplo, 80% que conhece a notícia vezes 20% que não conhece a notícia. Porque se você fizer essa conta aqui, ó, você vai cortar os dois zeros aqui de baixo com os dois zeros ali de cima e vai sobrar 8 vezes 2, 16 dividido por 100, que é o 16%, que é o que tinha que dar. Beleza. Nessa situação aqui que eu criei aqui na doida, a gente está vendo que os que não conhecem a notícia seria de 20%. Então eu acabei de provar que existe uma situação que não é mais de 75%. Então isso aqui já torna a questão completamente errada. Porque não é sempre que esse valor vai ser mais do que 75. Então, de novo, acabei de provar que tem uma situação que não é. Pode existir outras situações também. Estou colocando um caso de vários. Provou que um está errado, já está tudo errado, você nem precisa fazer mais nada e morre aqui essa questão. De novo, qualquer dúvida, voltem nos comentários. Bora para mais uma. Ainda sobre o mesmo texto. Deixa eu só repetir aqui de novo. Y é o espalhamento, X, pessoas que conhecem, vezes 1 menos X, que são as pessoas que não conhecem. Agora, bora resolver essa daqui. Ó. De acordo com a modelagem realizada, é possível que em determinado instante o espalhamento de notícias seja superior a 50% de unidade de tempo. Então, ele está falando do espalhamento da notícia, que é o Y. Ele está dizendo que vai ser maior do que 50%. Aí, olha como é que a gente pode resolver essa questão. Aí aqui entra o que eu falei nas lives de revisão. Se você fizer um chuveirinho aqui, você vai ter x vezes 1, x. X vezes menos x, menos x ao quadrado. Beleza. Aí só colocando na ordem que a gente está acostumado, vou colocar o x ao quadrado primeiro. Então vai ficar menos x ao quadrado, mais, que esse aqui é positivo, né, um x. Organizando essa função aqui do segundo grau, a gente tem o y é igual a menos 1. Aliás, o a, né, é igual a menos 1, que é o que acompanha o x ao quadrado. O b é igual a 1, que é o que acompanha o x. Não tem termo independente, então o c é zero. Aí, para resolver essa bagaça aqui, pensando aqui no esboço do nosso gráfico, a gente teria, né, uma situação mais ou menos desse jeito aqui. Tem aqui nosso gráfico, deixa eu fazer aqui uma parábola. E o detalhe, ó, seu A é menos 1. Ou seja, a parábola está virada de cabeça para baixo. Então, se eu fizer uma parábola desse jeito aqui, ela está virada de cabeça para baixo, né, porque o A é menor do que zero. E aí aqui eu tenho o eixo Y, né, e o eixo X. Nem se preocupa com raiz, que você nem precisa. O que eu vou fazer aqui para ver se tem como ser superior a 50% é descobrir qual que é o ponto máximo que o gráfico atinge. E o ponto máximo ele tem duas coordenadas, que é o x do vértice e é também o y do vértice. Lembrando que o x do vértice significa onde acontece o máximo e o y do vértice significa o valor máximo. Como ele está querendo saber alguma coisa do y, que é o espalhamento, né, ver se ele consegue ser superior a 50%, eu tenho que focar no y do vértice. E para calcular o y do vértice, tem aquela formulazinha, que eu vou deixar aqui em cima meio encolhido, que é menos o valor do delta, dividido por 4 vezes o valor do A. Aí, para isso, a gente vai calcular o delta aqui. Tem várias maneiras de fazer esse tipo de questão aqui de conta, né? Tem como fazer por derivada, tem como fazer calculando o x do vértice e depois substituir na expressão para descobrir o y, e tem como usar direto essa formulazinha aqui. Vou fazer por essa formulazinha que é o que eu expliquei nas lives de revisão, que eu acho mais fácil para a galera que não gosta de matemática. Quem que é o delta? Né? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. B, nesse caso, já está ali anotado que é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que já está ali anotado também, que é menos 1, vezes o C, que é 0. Aí, quanto multiplicar essa bagaça aqui toda por 0,
tu vai cortar isso aqui tudo, né? Porque vai dar 0 e o seu delta vai ser 1 no final das contas, né? 1 ao quadrado é 1. Agora calculando ali o y do vértice. Tá, esqueci de botar aqui, né? O y do vértice. Y do vértice vai ser menos o valor do delta, que eu acabei de ver que é 1, dividido por 4 vezes o valor do A, que era menos 1. Aí vai ficar menos 1 na parte de cima, dividido por menos 4 na parte de baixo. Menos com menos dá mais, então isso aqui é a mesma coisa que 1/4. Só que ele quer em porcentagem. Para isso aqui virar porcentagem, é só você pegar o resultado e multiplicar por 100%. 100% dividido por 4 vai ser 25%. Ou seja, o máximo que essa bagaça aqui atinge é de 25%, né? Que é 1/4. E ele falou que tem algum momento que vai ser superior a 50%. Então está errado. Então se o máximo é 25%, não tem como chegar a 50% de jeito nenhum, já está tudo errado. Aí com isso aqui que a gente fez nessa questão, a gente até consegue matar a próxima. Lembrando aí que qualquer dúvida você deixa aí nos comentários. Então, de novo, se eu tiver o esboço aqui do gráfico, vou fazer uma parada menos porca aqui. Eixo X e eixo Y. Você já sabe que o teu gráfico, né, de acordo com a expressão que a gente montou lá atrás, que eu vou repetir ela aqui, ficou sendo menos x ao quadrado mais x. Com essas informações, você sabe que o gráfico está com a parábola virada de cabeça para baixo. E aí, né, você tem um ponto de máximo aqui, beleza. Aí bora ver o que ele falou nessa questão aqui agora. Olha o que ele fala. O espalhamento da notícia será tanto maior quanto maior for o número de pessoas que tiverem conhecimento da notícia. E lembrando de novo, a galera que tem conhecimento da notícia é o que a gente tinha chamado de X. Então, X é a galera que conhece a notícia. Beleza? Então, ó, você está vendo que aqui eu tenho o eixo X. E você está vendo, ó, que o X vai aumentando daqui para cá. Então, o X vai aumentando nessa direção aqui, da esquerda para a direita. E ele está falando que o espalhamento, que é justamente esse gráfico aqui que a gente tem, né, esse esboço do gráfico, ele diz que será maior, resumindo, cada vez que o número de pessoas que souber da notícia é maior. Só que está errado, ó, porque seu gráfico ele vai crescendo e chega num ponto máximo. E nisso, ó, a quantidade de pessoas vai crescendo também. Só que a quantidade de pessoas continua crescendo, né, as que sabem da notícia, e depois que seu gráfico chegou no máximo, aí ele começa a descer daqui para frente. Vou colocar com marca-texto de outra cor. Ó, daqui para frente, ele vai só caindo. Então, não é sempre que o valor vai aumentando a partir da quantidade que as pessoas aumentam. Então, chega no máximo e depois cai. Então, essa daqui está errada só pela análise do gráfico aqui da nossa expressão. Aí morre aí. Qualquer dúvida, de novo, deixa nos comentários. Isso aqui eu já deixei meio escrito aqui para facilitar a minha vida, mas bora ler a questão. Em uma operação da PRF, foram fiscalizados 20 veículos automotores. Deixa eu até mudar de cor aqui para você entender bem isso. 20 veículos automotores até o fim da primeira hora. Ou seja, daqui até aqui, ele está falando que tem 20 veículos que foram o quê? Fiscalizados. Beleza. Aí, seguindo. Depois, tem 60 veículos até o fim da segunda hora. Quando ele fala isso, não é esse pedaço aqui que vale 60, que é o que a galera normalmente vai fazer de errado. É até o fim da segunda hora. Ou seja, começando da hora 0 até o fim da segunda hora, você vai ter 60 veículos aqui. Ou seja, da primeira hora até a segunda hora, é a diferença aqui de 60 com 20, né? 60 menos 20, tem 40 só nesse pedaço aqui. Aí, continuando. Aí, eu já estou interpretando desse jeito que vai servir para a próxima questão. Deixa eu colocar de roxo aqui agora. Tem 120 veículos até o fim da terceira hora. Ou seja, não é só esse pedaço aqui. É do início até o fim da terceira hora. Então, daqui até aqui tem 120. Beleza, então, ó, se esse pedaço anterior era 60, para completar 120, esse pedacinho só aqui tem que ser 60. Aí, deixa eu trocar aqui de cor. Depois, ele fala que são 200 veículos até o fim da quarta hora. Ou seja, do início até o final da quarta hora. Deixa eu só arrumar isso aqui.
para quem tem toque também ficar feliz. Então, 200 veículos aqui. Se já tinha 120 até a terceira, para passar aqui para 200, significa que esse pedacinho aqui é 200 menos os 120 que você já tinha, né? 80. Beleza? E, deixa eu anotar aqui a última informação que ele me deu. 300 veículos automotores até o fim da quinta hora. Ou seja, do início até o final da quinta hora. Essa bagaça aqui toda tem que dar quanto? 300. Então, se a quantidade anterior era 200, para chegar aqui nos 300, daqui para cá, aumentou, na verdade, só 100 unidades. Beleza. Aí, ó, você já consegue enxergar esse padrão aqui. Você começou, vou colocar de marca-texto amarelo, com 20, depois foi para 40, 60, 80, 100. Então, você está vendo que a cada intervalo você está aumentando 20 unidades. Ou seja, deixa eu ver qual eu coloco essa bagaça aqui. Vou colocar com esse azul. Então, daqui para cá só vai aumentar mais 20 unidades, que é 120, né? Daqui para cá só vai aumentar mais 20, que é 140. Beleza, eu estou fazendo até aqui porque ele fala que é mais de 550 veículos que terão sido fiscalizados até o fim da sétima hora. Por isso que eu fui até a sétima ali. Aí, ó, pensando aqui no acumulado. Daqui até o final da sexta hora, eu já tinha 300. Colocando mais 120 nesse pedacinho aqui, significa que essa bagaça aqui agora deu 420. E agora, para chegar onde eu quero, que é o finalzão, né? Vou colocar aqui de verde mesmo de novo, você nem vai caber. Ó, do início até a sétima hora, eu já tinha 420. Estou acrescentando 140. Então, ó, 420 mais 140, 560. Então, essa bagaça aqui toda dá 560. Então, do início até o fim da sétima hora, que é o que a gente acabou de ver aqui, deu 560, que é mais do que os 550 que ele tinha falado. Então, morre aqui essa questão, tá certa. Então, o chato dela era essa interpretação de você entender que era do início até a primeira hora, do início até a segunda hora, do início até a terceira hora, para não correr o risco de colocar valores errados e por isso errar a questão. Aí, com isso que a gente fez, a gente até resolve a próxima. Que eu até ia desenhar de novo aqui, mas nem vou, mas bora só ler a questão aqui. Lembrando que qualquer dúvida tu bota embaixo. E, de novo, deixa seu like aí no vídeo para ajudar na divulgação, porque eu já estou gravando isso aqui de graça para você mesmo. Então, bora lá. Considere, é o mesmo texto anterior que eu não vou ler não, que esse Qn para n variando de 1 a 10 seja a sequência numérica formada pela quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da enésima hora de realização da operação. Ou seja, Q igual a 1 é a quantidade de veículos apenas no decorrer da primeira hora de realização da operação. Q igual a 2 é a quantidade de veículos apenas no decorrer da segunda hora de operação e assim por diante. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que esse pedaço daqui até aqui é o que ele chamou de Q1. Esse pedaço de 1 até 2, só esse intervalo ali é o Q2. E assim vai. Aqui eu tenho o Q3 até o 10. Beleza. Aí, deixa eu ver mais onde é que ele parou. Aqui nessa situação, a sequência aqui desse Qn, para o n variando de 1 até 10, é uma progressão aritmética. Então, ó, bora voltar na questão anterior. Aqui a gente já tem os intervalos que a gente precisa. Ó, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. A gente já tinha observado que eles estão aumentando de 20 em 20. Então, a razão é constante em 20 unidades. Então, se eu tenho uma razão constante de 20 unidades, significa que é uma progressão aritmética, né? Uma sequência que vai aumentando com a razão constante. Então, era só isso, essa questão. Então, resolvendo a anterior, a gente acaba matando essa daqui no mesmo balaio. Então, certinho essa daí. E essa era a última das nossas questões. Então é isso, né? Essa foi a correção aí da prova da PRF, né? Como eu falei, não tinha nenhuma questão doida daqueles blocos de visão de cima, visão de lado, não sei o que, aquela coisa maconhada lá feita pelo Pai do Fogo. Então era questão mais de
naquela primeira parte, interpretação de texto, que eu canso de falar isso, falei isso demais em sala de aula, que se caísse alguma coisa de função, equação, né, o CESP gosta de puxar a sua interpretação do texto. Ele coloca um enunciado que tu começa a entrar em desespero, fala, meu Deus, espalhamento de notícia, quem conhece, quem não conhece, multiplicado, que porra é essa que ele está falando? E aí quando você vai organizando com calma, você vê que não é uma coisa tão de outro mundo, tão fora da curva, igual a gente explicou. Tanto que nas minhas aulas presenciais, lá no cursinho onde eu trabalho, né, que é o IMP, eu expliquei coisa muito mais aprofundada do que isso que caiu nessa prova aqui. Só que, tipo assim, se você errou, não significa que tu é burro, não. É porque na hora da prova é outros 500. Tu tá numa pandemia, com a galera lá correndo o risco de estar com coronavírus tossindo na tua cara, desesperado porque tu não sabia se a prova ia acontecer ou não. Já não sabe nem mais o que pode levar para a prova, porque antes era tudo na embalagem transparente, hoje não pode levar em nada. E aí bate o desespero, ainda é dia das mães, aí junta tudo. Na hora da prova já tem o desespero normal de você estar lá fazendo a prova com o tempo correndo. Uma coisa é eu fazer aqui, tipo, bonitão, em casa, tranquilo, com calma, lendo o texto, organizando antes, só a minha parte. Tu ainda tem as outras matérias aí para organizar lá na hora. Então, se tu errou alguma coisa que agora com a explicação fica fácil, não é porque tu é burro, é porque na hora é outros 500 mesmo. É outra realidade de vida. Mas, de novo, em sala de aula eu realmente aprofundei muito além do que está isso aqui. Tanto que essa questão de PA, em vista das que eu passei, foi bem idiota. Tipo, se tu tá assistindo aí e viu alguma aula minha presencial de progressão aritmética, sabe o tanto que eu aprofundei. Eu peguei umas questões viradas no demônio do CESP e de outras bancas também para ir além do que a banca podia cobrar. A própria parte de função, né, e equação de segundo grau, de novo, o que ele colocou aqui é chato de interpretar, porque na hora da prova você está no desespero, tem um texto aí e você acaba confundindo. Então a dificuldade é trazer do português para matemática. Só que nas listas que eu tenho aqui, se você quiser, eu passo até para vocês aqui pelo Telegram também. São listas bem mais aprofundadas dessa parte de equação do primeiro e segundo grau e função também, com textos bem mais chatos de interpretar e traduzir, mas a dificuldade de todo mundo que está estudando, que eu vi isso na sala de aula, eu vejo isso aqui no YouTube, é a interpretação de texto. E também aconteceu comigo, né? Antes de eu dar aula de matemática, né? Eu sempre gostei de matemática. Só que eu não sou, tipo assim, o cara gênio que bate o olho nas paradas e fala, meu Deus, bati o olho, já passa a Matrix aqui correndo na minha cara e eu já consigo decifrar tudo, né? Antes de eu dar aula, eu também não sabia interpretar bosta nenhuma. Não sabia nem identificar o tipo de questão. Isso é questão de treino. Aí hoje em dia a gente bate o olho e já sabe interpretar com mais facilidade, porque faz isso toda hora sem parar. E como eu disse, quando a gente pega as questões mais difíceis, quando vê uma que é menos difícil do que a cabulosona que a gente já viu, fica mais fácil de interpretar, de organizar, de saber qual informação que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso jogar fora, o que eu posso desconsiderar, o que eu posso fazer para organizar a questão, mas é tudo questão de treino. Se eu conseguir aprender a interpretar, tu também consegue treinando. Por isso que eu faço esses vídeos aqui com vocês e tento não falar no desespero, na correção, só para dar o gabarito ou passando por cima de um bocado de coisa. Por mais que você seja agoniado e ansioso, que só queira o gabarito, eu passo para você entender, para quando for um outro concurso que você queira fazer, você saiba o que você está fazendo. E aí para um próximo, se você não foi bem nesse, que é normal por todos aqueles fatores que eu falei, né? De pandemia, de não saber se a prova ia suspender ou não, ficar nessa novela aí 24 horas. Então, se por um acaso não foi dessa vez, continue estudando, vê outros vídeos que eu tenho aqui, vê outras correções de provas aí, Polícia Federal, Civil, PM, enfim. Tem outros concursos aí que vai dar certo aí para você, beleza? De novo, deixa seu like, qualquer dúvida, bota aí nos comentários. Bons estudos para vocês e até mais.